Nossa entrevista de hoje é com a neurologista Silvia Laurentino, doutora em neurociência, mestre em neuropsiquiatria, renomada, realmente, todo mundo conhece ela e quer saber um pouco mais porque ela é especialista em Parkinson e também em demências. Doutora Silvia Laurentino, um prazer em tê-la aqui para a gente falar sobre esses assuntos tão caros hoje na nossa sociedade. As pessoas querem saber um pouco mais sobre Alzheimer, essa doença que muita gente tem, e também sobre Parkinson. Eu queria começar perguntando qual é a diferença fundamental entre Parkinson e Alzheimer. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite e poder ter essa oportunidade de esclarecer, né, para as pessoas essas dúvidas. Roberta, a diferença entre Parkinson e Alzheimer, Parkinson é uma doença mais ligada à questão motora, o equilíbrio, o andar, né, as dificuldades motoras, e ela tem uma característica bem específica, que é o paciente que fica muito lento, muito rígido, termina levando mais quedas. E é uma proteína específica no cérebro que vai levar essa doença, a gente chama alfa-sinucleína. O Alzheimer já é uma doença ligada mais à memória, né? Então a pessoa não tem desequilíbrio, não tem rigidez, não tem lentidão no corpo, mas ela tem muita perda de memória, né? O quadro começa com perda de memória. E é por um outro tipo de proteína que a gente chama de proteína amiloide, beta-amiloide. Então, existe uma diferença, tanto histopatológica, ou seja, nos exames patológicos, quanto na própria clínica, na manifestação. Então, aquela pessoa que está muito lenta, que está com tremor, que está andando muito devagar, arrastando os pés, que tem muito desequilíbrio, né? Ele tem que procurar um neurologista para investigar o risco de estar com uma doença de Parkinson no início. Já aquele paciente que esquece as coisas, se perde na rua quando está dirigindo, esquece os objetos, perde os objetos, esquece o nome das pessoas conhecidas, e esse quadro vem se agravando, tem que procurar o neurologista para investigar o risco de uma doença de Alzheimer ou algumas outras variantes que existem. A partir de que idade, geralmente, a gente deve ir procurar um neurologista? Se você tem história familiar, né, na família, se tem história, a gente aconselha que a partir dos 50 anos você já comece a fazer a sua prevenção. Você já comece a procurar um neurologista para fazer uma avaliação, fazer testes de memória, testes cognitivos, investigar, né? E o ideal, tem alguns estudos, né, uns estudos na Europa que mostram que a partir dos 48 anos, essas doenças já começam muito precocemente com o depósito dessas proteínas que eu falei no cérebro. Então, eu recomendo que a partir dos 50 anos você já deva começar a sua prevenção. Então, que tipo de prevenção, que tipo de exames a pessoa precisa fazer para detectar que está com Alzheimer? O que vai ter o Alzheimer? Primeiramente, quando você vai para um especialista, um profissional, ele vai avaliar, fazer seu exame clínico, seu exame neurológico, ele vai avaliar se você tem a sua história, né? Se você relata perda de memória, se você está esquecendo demais as coisas, se tem história familiar, se isso está afetando o seu trabalho, a sua vida, o seu dia a dia. Depois ele vai investigar se essa falha de memória não é de alguma causa secundária, por exemplo, deficiência de vitamina B12, alteração de tireoide, outras deficiências de vitaminas, algumas doenças imunológicas. Então, se investiga isso para ver se essa falha de memória não é dessa natureza. Posteriormente, se faz os testes cognitivos. Esses testes cognitivos, que a gente faz teste de memória, de várias funções, pode ser feito pelo neurologista, pode ser feito pelo próprio neuropsicólogo, se trabalhar com o neurologista, e ele vai meio que direcionar o que é que a gente vai pedir de exames. Se você faz uma avaliação e vê que o paciente tem o que a gente chama de comprometimento amnésico, né? O comprometimento amnésico já é indicação de investigar com mais profundidade. Se o médico nota que tem risco ali e essa memória
não tá bem, esse teste está ruim, não existe nenhuma outra causa, então a gente pode fazer exames mais sofisticados que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, funciona o líquido da espinha para dosar a proteína amiloide, a proteína tal. Hoje a gente tem o PET-amiloide, né, que se faz em São Paulo, são exames mais caros, né, ainda não tem pelo SUS. Mas são exames bem sofisticados que a gente tem como identificar uma precocidade muito grande do aparecimento dessa doença. Pois é isso que eu digo, essa precocidade que a pessoa pode descobrir hoje, faz com que você, se detectar que vai ter um Alzheimer, vamos supor, aos 50 anos, você faz esse exame, descobre que você realmente está propenso, você vai ter futuramente, vai desenvolver a doença, não é isso? E essa doença vai levar à demência, é assim? É. Porque o último estágio do Alzheimer, eu queria que a senhora explicasse isso. Essa diferença entre demência e Alzheimer, que a gente sempre fica sem entender o que é demência, o que é Alzheimer, se a pessoa pode prevenir para no futuro não ter a demência. Explica para a gente. Então, a demência, vou deixar bem claro, assim, vamos fazer um paralelo com o câncer. Né? A pessoa tem um câncer. Então, a demência é como se fosse a metástase do câncer. Quando o paciente já chega no consultório com o quadro de demência, é porque ele já avançou todas as etapas que deveria começar o tratamento, que é a fase inicial. Então, é importante a prevenção para a gente identificar essa fase precoce, inicial. Então, o que é a demência? A demência é a última fase da doença. A doença de Alzheimer, ela leva à demência. A doença de Parkinson pode levar à demência. A doença vascular, isquemia no cérebro, pode levar à demência. Então, a demência não é exclusiva do Alzheimer. E nem demência de Alzheimer é o termo correto. O termo correto é doença de Alzheimer. A demência, ela pode aparecer ou não. É a consequência. Certo. Então, qual é a diferença? Por exemplo, quando a pessoa tem Alzheimer, quais são as características do Alzheimer, além do esquecimento? O paciente que está começando uma doença de Alzheimer, eu sempre costumo dizer o seguinte: uma das primeiras características que não é valorizada, eu até escrevi isso no meu livro, é o paciente, ele começa a perder o interesse social. O primeiro sinal, né, é a dificuldade dele fazer a sua, vamos dizer assim, permanecer na sua vida social de forma fluida, né, das relações afetivas, sair com os amigos, passear, participar de eventos, porque ele começa a ter esquecimentos e ele não consegue acompanhar a interação social. Então ele começa a se isolar, começa a ficar, não quero ir, não vou, estou cansado. Então o primeiro sinal não é o esquecimento, é as alterações no comportamento social. Depois disso começam os esquecimentos. Quando vem os esquecimentos, né, a perda de memória direcionada para fatos do dia a dia, o paciente começa a perder a capacidade de tomar decisões nas funções executivas. Ele começa a não ter mais aquela habilidade em fazer decisões corretas, tomar decisões, vou fazer isso, aquilo. Tudo isso vai levando cada vez mais o paciente a ficar dependente, né? E mais isolado. Então, isso vira uma bola de neve. Então, são várias funções que vão sendo comprometidas. Na fase mais avançada, começa a haver uma perda da capacidade de abstração, da capacidade de raciocínio abstrato, que é a coisa mais elaborada. É quando começa, então, um processo de alienação mental. O paciente começa a perder a lucidez, entendeu? Então, são várias etapas. E por que o paciente de Alzheimer repete tanto essa coisa de repetir várias vezes a coisa que ele já falou, o que ele já falou de novo, aí ele fala de novo? Por que acontece isso? A gente tem uma área no cérebro, né? Assim, a primeira coisa que é importante entender, vou falar um pouquinho de neurologia para ficar claro. Nós temos redes de neurônios que se comunicam, né? Nós chamamos de redes neurais. A memória, ela está na sinapse. O que é a sinapse? É quando um neurônio se comunica com o outro. Então, nós temos a memória sináptica, né? Isso foi o prêmio Nobel, o Eric Kandel, quem descobre isso. Então, a memória sináptica,
ela precisa que, quando o estímulo é repetido ou ele é reforçado, aquilo fica mais fixado, né? Então, o que é que acontece? Quando você reforça isso, isso vai gerando mais e mais memória. A primeira região do cérebro que a gente tem essa memória mais de curto prazo, que é a memória imediata. Por exemplo, eu falo para você, daqui a 5 minutos você não lembra o que eu falei. Aí você repete o que falou porque já esqueceu o que falou. Isso tem a ver com a região do cérebro chamada hipocampo, tá? Então, essa região ela vai fazer esse reforço sináptico para que você armazene aquela informação. Só que essa é a primeira região onde os neurônios começam a degenerar no Alzheimer, lá no iniciozinho. Então, Depois ela repete tanto o que ela acabou de falar. Entendi. E o que é que a gente pode fazer para treinar? Porque a gente fala que a senhora fala que a qualidade de vida é importante. Que tipo de coisas a gente deve fazer para tentar evitar o Alzheimer, se bem que pode ser um componente genético que tem aí muito forte, né? Isso. Um componente. Mas que tipo de coisa, além da qualidade de vida boa, como praticar exercícios, etc e tal? Hoje está se falando muito na coisa de fazer musculação, da sarcopenia, da atividade física, né? Da alimentação, do estilo de vida. Tudo isso a gente já sabe, né? Ter uma boa alimentação, a dieta do Mediterrâneo, comer muito peixe, o ômega, o azeite, a verdura, evitar excesso de bebida alcoólica, né? Tomar mais uma bebida socialmente. Enfim, atividades físicas regulares. Mas, assim, como é que você vai estimular? Como é que você vai manter sua cabeça ativa, né? Então, o que é que acontece? Para que a gente tem duas coisas no cérebro. A gente tem um estímulo e a gente tem um desafio. Então, estimular o cérebro eu vou fazer palavras cruzadas, eu vou fazer sudoku, eu vou estudar uma língua, etc. Você está estimulando o seu cérebro. Agora, desafiar o cérebro é você tornar esse cérebro mais plástico, né? Aumentar a plasticidade, aumentar as redes sinápticas. Então, Silvia, eu vou estudar inglês porque eu estudei inglês antes. Eu digo, ótimo, você vai estimular seu cérebro. Mas você fala inglês, então vai estudar alemão, vai para uma língua bem difícil, né? Vai se desafiar. Uma coisa que as pessoas não dão muito valor no Brasil, mas eu vivi essa experiência no tempo que eu fiquei na Inglaterra, é uma das formas mais interessantes e mais ricas de você estimular o cérebro é ativar um circuito chamado circuito em modo padrão, que é o circuito da introspecção, o circuito da contemplação. Então, assistir peças de teatro, concertos, musicais, coisas que façam com que você mergulhe para dentro de si, ativa esse circuito, que é um circuito que ele conecta a área posterior com a área anterior do cérebro, ou seja, ele é uma rede que conecta muitas áreas do cérebro e aumenta muito essa reforço sináptico dos aprendizados e das memórias que a gente chama autobiográficas, as memórias que a gente tem da nossa história. Interessante isso, né? E agora, com relação, por exemplo, isso serve para assistir séries de televisão, séries de Netflix, por exemplo, ou não? Não. As séries, elas ativam o circuito mais da recompensa, porque toda série ela é moldada para que sempre deixe algo que você quer responder posteriormente, né? Ela já tem esse padrão, isso é neurociência pura. Então, quando termina um capítulo de uma série, ele já deixa você com a vontade de assistir para saber o que é que vai acontecer na próxima. Então, isso aí ativa mais o circuito da recompensa, que é o circuito da compulsão, entendeu? Aí a gente fica compulsivo pela série. Isso aumenta o estresse. Né? Então, não é bom série. E excesso, não. Não, excesso... só de vez em quando. Ô, doutora Silvia, e com relação a esses testes, quando a gente chega lá, como é que é feito esses testes? Eu tenho muita curiosidade para saber. São perguntas sobre pessoas, perguntas, fotos, fotografias. Como são esses testes ao chegar no neurologista? Então, esses testes, eles são padronizados, né? A gente já tem validação no Brasil
E são testes que ele vai avaliar diferentes funções do cérebro. Então, a gente tem a função da memória. Então, tem a função da memória de curto e de longo prazo. Então, a gente avalia através de lista de palavras para a pessoa fixar, a memória semântica declarativa, que a gente vai avaliar se a pessoa tem conhecimentos de personalidades, de nome de objetos, né? O que é por exemplo, existe uma coisa chamada de parafasia semântica. Então, eu vejo isso muito no meu consultório. Às vezes, eu já ligo a dúvida, assim, opa, tem alguma coisa acontecendo. Quando eu passo algumas figuras, meu paciente vê uma girafa. Eu mostro uma girafa para ele. Certo. E aí ele diz, é uma ema. Aí eu digo, opa, isso é uma parafasia semântica. Por quê? Porque a ema tem um pescoço longo. Então, é como se o nome, né, o reconhecimento da memória da girafa tivesse falhado. E como as redes se interconectam, ele puxa o que está mais parecido com girafa. Então, ele puxa o nome de ema. Porque tantas pessoas são diagnosticadas. A gente antigamente não via tanto. Se falava muito mais antigamente. Não sei se é um termo correto hoje em dia, me perdoe se for um termo errado. Fulano está esclerosado, né? Fulano está gaga, são termos que se usam Caducando, né? Mas hoje todo mundo diz que fulano está com Alzheimer. O que é que mudou? O que é que, por que tantas pessoas diagnosticadas com Alzheimer hoje em dia? Na verdade, o Alzheimer já tem, né, muitos anos e não tem muita novidade. O que modificou é que hoje em dia nós temos ferramentas de investigação, de diagnóstico, que são mais fáceis, né? Ferramentas mais sofisticadas. Não só através dos testes, mas através desses exames, né? Que você estuda a proteína amiloide. Então, eu acho que o acesso à informação... Eu lembro, Roberta, eu estou formada há 34 anos, acho que tem uns 26 anos que eu trabalho só nessa área de memória. Eu lembro que há uns 15 anos atrás, meus pacientes vinham já na fase da demência, certo? Já vinham todos demenciados. E os filhos me diziam assim, mas isso não é da idade? Então, havia culturalmente a ideia de que demenciar era normal, era da idade. Entende? Então, com essa mudança, né, o envelhecimento da população e a percepção de que a idade, a pessoa tem que envelhecer com saúde mental e física, isso começou a mudar e as pessoas começaram. Os filhos dos meus pacientes hoje são meus pacientes, né? Hoje eles se cuidam. Então, eles já vêm para fazer sua prevenção, às vezes anualmente, fazem as investigações. Por quê? Porque houve a mudança de paradigma. Não, isso não é uma coisa da idade, sabe? Isso é uma doença e ela pode ser evitada, ela pode ser identificada precocemente e eu posso fazer usar diferentes ferramentas para prevenir isso. Quer dizer que a senhora acha que no futuro, então, vai ser assim como a AIDS, por exemplo, que ninguém vai ter no futuro próximo, não hoje em dia. As pessoas vão se cuidar e não vai ser um diagnóstico fatal ter o Alzheimer. Não vai ser, tá? As pessoas vão poder conviver com o Alzheimer. Sim, a gente hoje tem uma nova linha de medicamentos que estão despontando e que é o futuro. Eu acabei de voltar da Suécia. E essas novas linhas são os chamados anticorpos monoclonais, que são os remédios que também modificou a evolução de certas doenças hematológicas graves, né, de leucemias e mielomas e etc., que ela vai retirar essas proteínas do cérebro, né, limpar esse excesso de proteína amiloide no cérebro, da beta-amiloide, mas você vai ter, quanto mais precoce você identifica, aí é que está a importância da prevenção. Quanto mais precoce você identifica, mais você dá oportunidade para esse paciente vir a usar no futuro próximo esses novos medicamentos ou modificar seu estilo de vida, fazer coisas diferentes e ele não avança para uma demência, entendeu? Ele vai controlar a evolução dessa doença. A gente pode dizer assim, então, que a demência é a fase terminal, vamos dizer assim, terminal, sim, do Alzheimer. do Alzheimer.
Qual é a diferença desses esquecimentos que a gente tem no dia a dia? Por exemplo, uma chave aqui, esqueceu uma pessoa que a gente encontra e não lembra o nome, de um diagnóstico da doença. Só o médico pode dizer isso? Não, não. Eu acho assim, é importante que, se o paciente tiver com algum sintoma dessa natureza, ele procure o médico para fazer a sua prevenção, principalmente se ele tiver mais de 50 anos. Mas o fator mais importante é quando ele, né, começa a ter dificuldades que vão se intensificando e vão ficando cada vez mais repetidas, né? Um esquecimento pontual, eu esqueci o nome de uma pessoa, alguma coisa pontual, não tem problema, mas quando aquilo passa a ser recorrente e vai se intensificando e passa a ser observado pelos familiares, entendeu? Então, às vezes eu chego no meu consultório, uma esposa, o marido diz: olha, doutora Silvia, eu estou observando que tem alguma coisa estranha. E a pessoa diz, não, eu não sinto nada. Eu já considero isso. Mas é importante que as pessoas tenham consciência de que elas não têm que ter medo dessa avaliação, eles não têm que ter medo de procurar um médico para fazer a sua prevenção, porque isso é importantíssimo. Ai, doutora, eu confesso que eu tenho medo. Isso é importante, sabe? Porque, veja, quando você precocemente identifica que você tem uma falha, né, você vai corrigir essa falha, sabe? O cérebro é assim, eu tô perdendo músculo, eu vou fazer musculação. Eu tô com uma ruga, eu vou fazer um botox. Mas eu tô com um esquecimento, eu vou fazer o quê? Trabalhar esse cérebro. E tem exercícios que a senhora passa para estimular o cérebro? Então, eu sempre digo que o paciente ele precisa desafiar o cérebro dele, tá? Porque ele vai estimular, ele estimula socialmente, ele conversa, ele pode ler um livro, ele pode fazer palavras cruzadas, mas ele precisa desafiar o cérebro dele, vencer, né? Por exemplo, você estava me dizendo que tinha dificuldade com computação, né? Com negócio de vídeo, etc. Eu digo, vá aprender sobre isso. Então, eu acho assim, aquilo que você acha que você não consegue aprender, que tem mais dificuldade, encara. Agora, eu queria muito falar da doença de Bruce Willis. Todo mundo falou essa demência e o mundo ficou consternado, porque um homem que era ativo, fazia aqueles filmes maravilhosos, né, sempre para lá e para cá, aqueles filmes combativos, etc. E tal. De repente, aos 62 anos, a família dá um diagnóstico de uma demência, que eu queria que a senhora explicasse. Como é que pode acontecer uma demência assim, de repente ele está com um comprometimento total e praticamente já não fala? A gente, veja, nós temos várias doenças degenerativas, a gente chama doenças neurodegenerativas da idade. A doença de Bruce Willis é uma chamada demência frontotemporal. Vamos dizer que ela seja uma prima do Alzheimer, né? Ela evolui do mesmo jeito que o Alzheimer, vai levar à demência, a total incapacidade e alienação. Só que, no caso da demência frontotemporal, no lugar dela começar com perda de memória, ela começa com 3 tipos de alterações. Pode ser, o paciente pode abrir com uma delas. Ou ele abre com um problema na fala, que a gente chama de afasia, né, afasia primária. Ou ele abre com uma alteração no comportamento, tá? E aí essa alteração no comportamento pode ser: o paciente perde a capacidade de executar as tarefas, né? Eu digo ao paciente meu que tem uma demência frontotemporal executiva, desenha um relógio, ele sabe o que é um relógio, ele diz, olha, eu vou botar o círculo, eu vou botar os números, então coloque, mas ele não consegue desenhar. Ele descreve, ele não consegue, ele fica... Então, a gente chama essa função executiva, é um tipo. A outra é apática, a gente chama síndrome apática. O paciente entra num estado de apatia que ele é como se não existisse mais nada, ele não consegue reagir a nada. E existe a comportamental pseudopsicótica, o paciente perde a censura, começa a dizer palavrão, começa a se comportar socialmente de forma inapropriada. Essa é mais grave. É o famoso sem filtro. Sem filtro. Então, a demência frontotemporal, ela tem essas características que diferem um pouco do Alzheimer por conta da memória. Essa é mais comportamental ou de fala. E com relação à esclerose múltipla, que a gente ouve tanto falar, que aquela Renata Capucci falou que tem, e que a
Cláudia Rodrigues tem também, que é tão conhecida. Qual é a diferença dessa esclerose múltipla para a famosa esclerose normal, que são pontos de isquemia? Tá. Veja, a doença de Alzheimer e a demência frontotemporal e de Parkinson então, são doenças degenerativas do sistema nervoso por depósito de proteínas, que são proteínas, vamos dizer assim, que danificam os neurônios. Então, no Parkinson, a alfa-sinucleína, na demência frontotemporal pode ser a proteína tal, a TDP-43, e no Alzheimer pode ser a proteína tal, a proteína amiloide, a beta-amiloide 42. Na doença desmielinizante, na esclerose múltipla, o problema está mais num processo inflamatório que afeta a mielina, quer dizer, a capinha do neurônio é como se fosse um fio, ele tem uma capinha. Certo. Então, essa capa começa a ser perdida, que é a desmielinização. Então, ela comete muita parte do cordão espinhal, dos neurônios, mas no processo de desmielinização. Então, é uma doença totalmente diferente. Mas traduzindo, o que é desmielinização? É quando o neurônio perde essa capinha, a mielina, funciona como se fosse... Não tem um fio elétrico. Tem. O fio não tem uma capa. Tem. Né? Como se a capinha tivesse caindo. Aquela capa como se aquela capa ela fosse retirada e ali o neurônio não consegue transmitir a informação. Doutora Silvia, para a gente concluir aqui, o que é que a gente deve fazer para envelhecer bem, mantendo a memória? Ter uma vida saudável fisicamente, atividade física, alimentação, tudo isso, né? Que o pessoal fala, fazer seus exercícios, a musculação, etc. Mas você precisa estimular e desafiar seu cérebro. Você não pode esquecer que o cérebro é como se fosse... por exemplo, você vai para uma academia e você passa um ano com o mesmo peso, você mantém sua força muscular, você não ganha mais massa muscular. Então, para ganhar, você tem que aumentar um pouquinho o peso. Só que com o passar dos anos, esse músculo vai ficar fraco, vai atrofiar, e você tem que estar sempre desafiando, né? O cérebro, assim, na medida em que você vai envelhecendo, você vai perdendo mais sinapses, você vai perdendo mais neurônios, e você tem que fazer com que esse cérebro fique plástico, né? Aumente a plasticidade dele, então você tem que criar novos caminhos. Se um caminho está bloqueado, vamos criar outros caminhos. Então, você tem que desafiar seu cérebro. Eu gosto vou aprender um instrumento musical, vou aprender piano, vou estudar um outro idioma, vou fazer mais atividades sociais com minhas amigas, sair para ver um show, um concerto, né? Apreciar uma exposição de arte que a gente não tem. Tudo isso é uma forma de você estar mantendo o seu cérebro, né? Eu vou ler um livro, eu vou fazer parte de um clube do livro que eu posso ler e debater sobre aquele livro, e não ler sozinho. Então, são coisas que você pode, no dia a dia, ativar o seu cérebro social, a sua memória, as suas funções executivas, tudo isso para que o seu cérebro se torne mais plástico. Com relação ao uso de telas, essa coisa que a gente vive hoje no computador, vive hoje no celular, principalmente no celular. A gente chega num lugar, está todo mundo assim no seu mundo e sem conversar. Isso tem piorado a memória? Muito. Não só pelo excesso de informação, mas porque a comunicação virtual ela é importante para enviar informações, aprendizados, como você faz, mas para você se alienar do mundo e da comunicação social, ela é uma ferramenta muito danosa para o nosso cérebro, porque ela não estimula e nem torna o nosso cérebro plástico. Por que isso? Porque o contato social de um ser com o outro alimenta, dentro desse circuito que eu te falei, do cérebro social, o circuito do afeto, o circuito da emoção. E o circuito do afeto e da emoção equilibra a química do cérebro. Ai, que delícia. Entende? E ao equilibrar a química, ou seja, diminuir a ansiedade, a tensão, fazer com que você se sinta acolhido, que você seja escutado pelo outro quando você está, né, querendo conversar, ou quando você quer contar uma coisa maravilhosa. Olha, eu fui assistir isso e a outra pessoa, como foi? Isso está ativando o circuito do afeto. E o circuito do afeto, da emoção, ele é quem vai dar para a gente
o estado, né, do equilíbrio das nossas memórias, da nossa vida, e de uma coisa que a gente chama de material me, que é o eu material, né? Esse é um termo de Craig que diz quando eu me percebo um sujeito, entende? Então, você vai, com a demência, deixando de ser aquele sujeito, de ter aquela subjetividade, porque também o outro passa a olhar você não como sujeito, mas como um doente. Então, é importante você, ao longo da sua vida, você nutrir essas relações para que você se perceba, eu existo, existe um outro, e por esse outro eu tenho empatia e eu tenho afeto. Doutora Silvia, muito obrigada. E eu queria agradecer mais uma vez a Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, que leva gás a 28 municípios do estado.